Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de bioquímica. O assunto de hoje vai ser ureia e creatinina. Bom, a ureia ela é proveniente então, do catabolismo dos aminoácidos, né? A parte proteica que compõe então são os aminoácidos. Então eles são desaminados e basicamente então produzem a amônia. A amônia então é um composto potencialmente tóxico, e então o organismo precisa de convertê-la em ureia. Então ela é excretada na urina, parte dela entre 40% a 70%, mas retorna ao organismo, ela volta a ser reabsorvida através de difusão passiva que acontece nos túbulos renais. O nível de ureia no plasma ela pode ser afetado então pela função renal, basicamente, pelo conteúdo proteico da dieta, o teor que esse indivíduo consome de proteína, principalmente carne, né? Pelo teor de catabolismo proteico, ou seja, a velocidade que ocorre esse catabolismo proteico, o estado de hidratação desse paciente e a presença também de sangramentos. Ela funciona como índice preditivo para fazer uma análise, uma predição completa, né, da insuficiência renal, tá? A hiperuremia é o processo onde a gente ocorre a elevação da ureia então no plasma. Ocorre em enfermidades renais que causam aumento de teores de ureia plasmática, e a ureia é um indicador limitado devido a fatores que envolvem alterações pré-renais, alterações renais e mesmo alterações pós-renais. Nas alterações pré-renais, a perfusão inadequada dos rins pode afetar então o nível de ureia. Nas alterações renais, glomerulonefrites, necrose tubular ou nefrites, ou até mesmo lesões arteriolar, também pode afetar o nível de ureia no plasma. E nas alterações pós-renais, a obstrução ureteral, obstruções de saída de bexiga também pode elevar o nível de ureia no plasma. Os níveis que a gente observa em baixa concentração de ureia no plasma, né, no caso da hipouremia, os baixos níveis de ureia então podem ser encontrados na presença de hepatopatia grave, ou seja, doenças do fígado de maneira grave pode afetar então o metabolismo da ureia. Então, quando o fígado é lesado, ele é incapaz de metabolizar esse amônio, causando então o que chamamos de encefalopatia hepática, né? Esse amônio pode acumular então no organismo, causando então lesões cerebrais devido então ao acúmulo de amônia. A creatinina ela é produzida com o resultado da desidratação não enzimática da creatina muscular. A creatina muscular, então, ela é uma substância que existe no músculo, né? Essa molécula é utilizada para produzir energia para o músculo. A creatina, então, ela é sintetizada no fígado, né? Nos rins e no pâncreas, e ela é direcionada para as células do músculo e cérebro. Então a creatina tem essa função de fornecer energia para esses órgãos, músculos e para o cérebro, só que ela é sintetizada no pâncreas, rim e fígado e direcionada então para eles, tá? A creatinina ela é o processo então, da metabolização da creatina, ela se difunde do músculo, ou seja, ela sai, né? Ela então sai do músculo em direção ao plasma, onde ela é removida quase inteiramente em velocidade relativa constante, né? Então, sim, dependendo da função da filtração glomerular, ela relativamente sua velocidade de excreção dela é quase que inalterada, tá? A quantidade de creatinina que é excretada diariamente, ela é proporcional à massa muscular e não é afetada pela dieta, nem idade, sexo ou exercício. Como a gente observou que a ureia pode ter alguns fatores que podem afetar ela, a creatinina já não sofre essas alterações. A velocidade de excreção ela é relativamente constante, e sua produção não é influenciada pelo metabolismo proteico, como acontece no caso da ureia, né? Não sofre influências então do próprio metabolismo de proteínas ou qualquer outros fatores externos, por exemplo, estado de hidratação, né, como a gente observou. E ela torna-se uma excelente medida para avaliação da função renal, tá? A hipercreatinemia
qualquer condição que reduz a velocidade de filtração glomerular, e isso então promove uma menor excreção urinária da creatinina, que consequentemente aumenta a concentração plasmática. Então, quando a filtração glomerular está danificada, está sofrendo algum efeito, né? Essa condição então reduz a velocidade de filtração da creatinina, consequentemente vai aumentar essa concentração no plasma. Os valores que se encontram então aumentados indicam então que ocorre uma deterioração da função renal, um comprometimento renal, e esses níveis de creatinina também muitas vezes não ultrapassam os limites de referência, né? Mas quando a gente observa que existe de 50% a 70% da função renal comprometida, a gente começa então a observar os aumentos da creatina, tá? A creatina então, a gente for observar, né? Quando existe uma lesão renal muito grave, que compromete então o funcionamento renal entre 50% a 70%, ela vai estar então, começar a apresentar elevada. Bom, junto então à creatinina, existe o que chamamos de depuração de creatina endógena, a DCE. Essa depuração é basicamente o que chamamos de clearance renal, que é um teste que a gente consegue fazer uma avaliação dessa velocidade de filtração glomerular, e isso define então o volume mínimo de plasma que contém a quantidade total de substância excretada na urina em um intervalo de 1 minuto, tá? E o que isso traz para a gente? Uma correlação clínica, né? Essa correlação clínica é a diminuição da depuração da creatinina, é um indicador muito sensível que a taxa de filtração glomerular pode estar baixa, tá? Então a gente consegue usar a depuração da creatina endógena para fazer então uma correlação clínica de filtração glomerular baixa, tá? Um estado que demonstra que os rins não estão funcionando bem. Os valores de referência para a ureia, a gente coloca em miligramas no decilitros, em adultos ambulatoriais, que vão de 15 a 39 miligramas decilitros. Já os valores de referência para a creatinina, em homens, de 0,6 a 1,2 miligramas decilitros, mulheres 0,6 a 1,1 miligramas decilitro. Já na urina, pode ter entre 15 a 26 miligramas quilo dia. E mulheres também pode ter então entre 11 e 20 miligramas quilo dia, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado.